Muito bom dia, minhas maravilhosas e quem estiver passando por aqui. E para quem caiu aqui nessa live ao vivo e não está entendendo nada, vou explicar para vocês. Nós estamos passando por uma semana de desafio. E o nosso desafio chama Chave de Virada. E esse desafio, ele é direcionado para mulheres, para que elas possam se reconectar com a feminilidade, com a fé, que possam desenvolver o autocontrole e a confiança. E a mensagem de hoje é sobre mentalidade de identidade. Para que nós possamos nos reconectar com a nossa real identidade. Para que eu e você, mulher, possamos olhar para dentro de nós e ver uma essência incrível. Aquela que o Senhor escreveu para as nossas vidas. Aquela que foi pensada por Ele. Certo? Então, o que está sendo esse desafio? O desafio chave de virada, a base dele, nós iniciamos a partir da alimentação, com base no jejum de Daniel, mas cada uma das meninas puderam escolher os seus desafios. Então, uma escolheu ficar sem o café da manhã, outra sem a janta, outra fazer o jejum de Daniel. Algumas a tirar o açúcar, para que elas pudessem entender o poder da renúncia, do desafio, aliadas com um propósito e oração. Porque a espiritualidade, se ela for alinhada, mente, corpo e espírito, tudo melhora à nossa volta. Desde a nossa vida pessoal até a nossa vida profissional. E quantas aqui não almejam ter sucesso em sua família e também em sua vida profissional? Então, pensando nisso, eu criei esse desafio chave de virada, que está acontecendo agora. Nós estamos hoje no 6º dia e ele dura 7 dias. Então, vai até amanhã. Mas daqui 1 mês, 2, não sei. Pode ser que eu abra mais uma turma para que você também possa participar conosco. Combinado? Então agora eu vou direto ao ponto com as meninas que já estão participando do nosso desafio. Bom dia, meninas maravilhosas! Que bom que vocês entraram aí ao vivo, eu fico feliz. Hoje eu estava, antes de entrar aqui com vocês, tive o meu tempo com Deus. Logo depois meu marido veio, sentou do meu lado. E juntos nós estávamos estudando. Desculpa. Juntos nós estávamos estudando para preparar a célula. Há 1 ano e meio atrás, eu escrevi em um dos meus cadernos do sonho, sabe aquele caderno preto que eu já mostrei para vocês? Em um desses cadernos do sonho, eu escrevi que eu queria ter uma célula na minha casa. E eu pedia para que o Senhor transformasse o Guilherme, para que ele fosse um homem de Deus. Mas eu pedia isso porque eu já enxergava isso no Guilherme há muito tempo. Só que era algo que ele precisava enxergar nele mesmo. Então eu orava para o Senhor. Senhor, toca o meu marido. Senhor, transforma o meu marido. Mostre que da mesma forma que ele tem esse poder para ajudar as pessoas, para fazer as coisas fora da espiritualidade, para que ele possa fazer isso para o Senhor. E hoje, quando nós estávamos ali estudando para poder preparar a célula que nós vamos ter na nossa casa, eu fiquei tão realizada, tão feliz, que é impossível não me emocionar aqui contando para vocês, porque eu pedi isso tanto para o Senhor e eu acreditava nisso fielmente, sabe? Então aqui eu vou lembrar vocês de vocês serem gratas quando fizerem seus pedidos para o Senhor. De vocês pedirem sim, porque é bíblico que nós temos que pedir para o Senhor. Mas sejam gratas, já peçam agradecendo por aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja. E por que eu queria tanto um homem de Deus? Porque um homem de Deus, ele é um homem protetor, ele é um pai exemplar, ele é um marido exemplar, ele é aquele homem que transforma gerações. Quando o homem da casa se levanta, quando o homem da casa exerce fé, é poderosíssimo, poderosíssimo, porque nós mulheres, nós já somos essas mulheres mais amáveis, somos mais propensas ao espírito, nós somos mulheres de Deus mesmo assim, sabe? A nossa essência é diferente do homem. Então, quando o homem se levanta para a espiritualidade, quando ele veste a camisa e quando ele aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, vocês não têm ideia de como a casa muda. É algo assim que eu não tenho como explicar para vocês. Por isso que se você ainda não tem isso na sua casa, ore intencionalmente pedindo para que o Senhor transforme o seu marido num homem de Deus. E não desista. E nunca force o seu marido a nada. Seja a mulher que abençoa a vida dele,
que profetiza sobre a vida dele e que ora no secreto com o Senhor e ele vai transformar a sua vida. Hoje eu vou postar um vídeo e vou filmar ali para vocês uma parte do meu guarda-roupa, que eu tenho vários pedidos de orações que eu vou anotando e vou grudando ali. Tenho foto de lugares que eu quero conhecer. Eu tenho várias coisas e esse ano tantas coisas se cumpriram, tantas coisas se cumpriram. E ali eu vi o poder de Deus na minha vida, desde que eu passei a ser obediente, desde que eu comecei a ser de verdade uma mulher do Senhor, que eu comecei a dedicar tempo para estar com Ele, que eu comecei a fazer renúncias na minha vida, que eu comecei a fazer desafios como esse que nós estamos fazendo. Por que eu quis fazer esse desafio chave de virada? Porque primeiro eu perguntei para o Senhor e Ele me deu a direção. Segundo, porque eu vivi experiências transformadoras na minha vida a partir do momento em que eu comecei a fazer renúncias. E esse jejum de Daniel, que é a base do nosso chave de virada, ele proporciona que nós sejamos mulheres mais sábias, porque ele deixa, o nosso corpo, ele deixa de prestar atenção na carne, ele deixa de estar ali o tempo inteiro pensando na carne para se alimentar do espírito. E quando nós estamos fortalecidas espiritualmente, tudo à nossa volta vai mudando, vai se transformando. É grandioso, é maravilhoso, é algo assim inexplicável. E é possível. Quantas de vocês de verdade não querem viver em um ambiente feliz, de verdade, um ambiente que tem plenitude, um ambiente que tem amor verdadeiro, que tem respeito, desde dentro da nossa casa até no nosso ambiente profissional? Isso sempre foi um sonho para mim, porque eu olhava às vezes pessoas que tinham uma vida assim toda maravilhosa, eu pensava, será que isso é possível? Será que é possível uma mulher ser plena, que não grita, que fala com amor? Um marido que olha para a mulher com admiração, que faz tudo por sua mulher, porque essa é a base do Senhor, é isso que Ele almeja para a nossa vida. Que nós sejamos mulheres sábias e que nós tenhamos um marido que nos protege de verdade. Então essa é a base bíblica. E eu olhava para isso e às vezes eu achava muito distante de verdade. Eu pensava, será que é possível? Porque eu não vivi isso. De quando eu era mais nova, a nossa vida foi muito doida, nós éramos felizes sim, mas não tinha uma base, sabe? E eu passei por experiências que eu não desejo para ninguém. E que se eu tivesse tido uma base espiritual muito forte, não teria acontecido. Mas elas foram necessárias para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. E muitas vezes eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que eu tô passando por isso, por isso, por isso? E hoje eu entendo. Eu precisava viver aquelas experiências para que hoje eu tivesse autoridade para falar o que eu estou falando para vocês. Porque eu estava aqui no ponto A, que era um ponto muito difícil. E hoje eu estou no ponto B. E continuo evoluindo. E eu precisei ter essas experiências, eu precisei viver renúncias e desafios para poder provar o renovo de Deus na minha vida. E o nosso desafio chave de virada, ele é um desafio que ele começa na mente, começa no nosso físico, porque nós estamos renegando a carne, estamos deixando de comer alguns alimentos para podermos focar na mentalidade. Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês essa base espiritual, porque ela muda a sua vida. E não interessa se você é católica, se você é evangélica, se você é espírita, não interessa qual é a sua religião. Interessa que você precisa exercer fé, que você precisa encontrar um propósito, que você precisa se conectar com a sua real essência, com a sua feminilidade, com a sua fé. E isso você desenvolve no secreto. Você desenvolve em casa, no seu cantinho, orando, perguntando ao Senhor, lendo a Bíblia, que é o nosso manual, gente. Muitas de vocês que estão aqui me conhecem de anos atrás. Muitas, eu sei que quem já entrou aqui são pessoas que me conhecem de anos atrás. E sabe como eu era. E hoje, eu não sei se vocês sentem, se vocês conseguem ver essa mudança em mim, mas de fato eu passei por uma transformação assim total. E eu ainda estou em constante evolução. Estou buscando transformação dia após dia, porque nós podemos melhorar. Nós sempre podemos melhorar. O nosso copo, por isso que é importante no nosso copinho de vida, vocês estarem sempre tirando aquilo que não te agrega em nada, tirando coisas que não estão te evoluindo, tirando pessoas e lugares que não estão te colocando no novo nível, para que coisas novas possam preencher o seu copinho da vida. Então, a base do nosso estudo hoje é mentalidade de identidade. Você não é o que você viveu. Você é quem Deus diz que você é. Já parou para pensar nisso? Porque o que acontece?
Coisas que aconteceram na nossa vida, elas ficam enraizadas no nosso inconsciente. E aí você passa a acreditar que aquilo que você viveu é o que você é, mas não é. A sua essência em Deus, ela é muito mais forte. O que diz Deus que você é muito mais forte, mas tá lá apagadinho. Porque você não está se lembrando disso, você não está olhando para isso com verdadeira intenção. Então, o que nós precisamos fazer para acessar a nossa real identidade? Romper com as narrativas antigas. Que narrativas são essas? Os nossos traumas, as palavras negativas e as crenças herdadas da nossa família. Então, aqui eu anotei alguns pontos, deixa eu entrar aqui no documento para poder passar para vocês. Então, aqui. Ó, o que são essas narrativas antigas? Agora eu vou passar para vocês. São histórias que nós repetimos para nós mesmas, geralmente nascidas de traumas, palavras negativas ou crenças herdadas, que moldam a forma como nós nos vemos e como reagimos à nossa vida. Então eu vou dar alguns exemplos básicos do que eu tenho certeza que você já viveu na sua vida. Quantas vezes você não falou: eu nunca vou ser amada de verdade? Nossa, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Ou aqui, eu não sou boa o suficiente. Isso é traumas da infância. Porque às vezes quando nós éramos crianças, os nossos pais, ou os nossos professores, ou alguém que nós amávamos, alguém que era as pessoas que nos davam direção, e aí você escutou algo ruim sobre você, ou que você era burra, ou que você era estressada, ou que você era brava, ou que você não era obediente, ou essa criança é muito agitada. Tudo isso são traumas lá da infância, que vão entrando em nossa mente e vão enraizando. E essas são narrativas internas que vão traumatizando a nossa vida. Só que nós não sabemos disso. Nós vamos levando a vida e isso tudo vai nos dando direção. E aí aquela essência em Deus, aquilo que o Senhor criou para a nossa vida, ele vai ficando apagado. Por conta de ocorrências que foram acontecendo durante a nossa vida e principalmente na nossa primeira infância e na nossa adolescência. Por isso que eu e você que somos mães e você que quer ser mãe, é importantíssimo que você cuide do seu lar, que você ore pelo seu marido para que ele seja um homem de Deus, para que você entenda o direcionamento de Deus para que você traga para dentro do seu lar. Para que você não seja uma mãe que grita, uma mãe que exorta para o mal, claro. Uma mãe que grita com o filho e que é brava e que vai lá e fala: você é burro, você é isso. Tudo isso molda o pensamento do seu filho e ele cresce acreditando nisso. E algumas pessoas têm a oportunidade, assim como eu e você, de ter esse conhecimento hoje, de buscar conhecimento, de ir numa imersão, de participar de podcasts, de ler livros. Tem algumas pessoas que têm a mentalidade de mudar aquilo que elas escutaram na infância, que têm sede de conhecimento. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm essa sede de conhecimento. Essas pessoas têm a cabecinha um pouco mais fraca. E essas pessoas são as pessoas que vão cair na vida, que vão passar por situações ruins, que vão ser propensas aos vícios e vão viver uma vida miserável. Então, se você não quer isso para os seus filhos, para a sua geração, faça uma boa escolha hoje. Escolha encontrar narrativas boas ao seu respeito. Escolha viver o renovo na sua vida. Escolha ter um tempo com Deus. Escolha ter um tempo consigo mesma, de poder ler um bom livro, de poder assistir a podcasts bons que vão mudar a sua vida. Hoje, nós temos, gente, muita informação boa para nossa mente. Mas como nós estamos buscando? Como você tem passado o seu tempo? Maratonando a Netflix? Ou você tem passado o seu tempo perdido em lugares que não estão agregando na sua vida? O que você tem feito? Por isso que eu sempre lembro a vocês, cuidem dos ambientes, cuidem das pessoas em que vocês se cercam, porque isso vai moldar a sua vida. E uma atitude, uma decisão que você toma hoje, você vai colher frutos daqui 5 anos, daqui 10 anos. E aí você vai olhar e vai falar: nossa, mas eu não entendo porque eu tô passando por isso. Então, se você olhar para dentro de você e você lembrar das coisas, você vai ver que foram algumas decisões do seu passado que te trouxeram para determinado momento. Então, muita coisa boa que você vive hoje também são frutos das decisões do passado e muita coisa ruim também.
Então você deve prestar atenção, deve agir de forma intencional, deve ser uma mulher cheia do propósito. Então descubra o seu real propósito, se conecte com a sua essência, esteja em bons lugares, busque ter mentores à sua volta. Às vezes você deve achar que isso é papo de quem quer vender curso, que isso é papo de quem entrou na internet, mas agora eu vou te explicar algo muito profundo e verdadeiro, do fundo do meu coração para vocês. Quando você passa a viver uma transformação na sua vida, quando você começa a colher as bênçãos disso e você vê que a sua boa experiência está te levando a um novo caminho, a esse caminho de realizações, é impossível você querer ficar quieta. É impossível você não querer transformar isso em conhecimento para as outras pessoas. É impossível você não querer ensinar e trazer as pessoas que você ama, as pessoas que você não conhece. E olhem só que situação. Normalmente você vai trazer as pessoas que você não conhece primeiro, ou aquelas pessoas que são mais distantes de você. Porque aquelas pessoas que te conhecem e que vivem com você, elas estão focadas naquilo que você era. Elas estão focadas no seu comportamento antigo e elas vão reforçar e lembrar você de quem você era. Então fica muito difícil você crescer no ambiente em que você estava. E isso não quer dizer que você vai esquecer essas pessoas, que você vai deixar de amar essas pessoas, mas que por um determinado tempo você vai precisar se afastar para você se conectar consigo mesma, para você se conhecer melhor. E aí você vai começar a florescer. Por que eu chamo o Clube das Semeadoras de Clube das Semeadoras? Porque eu transformei isso numa mentoria. Porque lá na mentoria eu te mostro como cuidar do solo, como lançar as sementes certas e como se desenvolver para ser luz na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Dentro do Clube das Semeadoras é um ambiente seguro para nós mulheres estarmos conectadas e sermos fontes de luz por onde quer que nós estaremos. Sermos fontes de luz para florescermos em qualquer ambiente. E esse é o ponto. Você acha que Deus te colocou nesse mundo para fazer o quê? Já parou para pensar nisso? Deus te fez mulher porque você é mais emotiva, sim. É mais amorosa, é mais respeitosa, é mais leve, mais feminina. Nós devemos olhar para a nossa feminilidade não como fraqueza, mas como força. Como força de mulher amada por Deus que nós somos. Força da mulher que pode transformar qualquer lugar. Você é o ponto principal da sua casa, de onde você está. E foque nisso, queira ser esse ponto principal. Aí você começa a lembrar, poxa, eu sou maravilhosa sim, eu sou uma mulher bem posicionada, eu sou filha amada de Deus. Como filha amada de Deus, como eu posso não ser uma mulher maravilhosa? Como eu posso não ser alguém que traz alegria para os ambientes, mas a alegria que vem de Deus, não a euforia que te tira do foco, aquela felicidade plena. E aqui eu anotei alguns pontos. Qual é a base para nós rompermos com essas narrativas internas? A consciência. Quando você começa a trazer à luz o que está escondido, quando você começa a ter consciência das coisas que você está fazendo, então você começa a nomear a dor, a identificar as mentiras. Lembra o que eu falei? Daquilo que você escutou na infância, daquilo que você escutou às vezes agora na sua vida adulta mesmo. E você começa a nomear essa dor. Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo tal coisa? Aí você começa a pensar. Eu percebi que eu carrego uma crença de que eu não mereço coisas boas. Mas por quê? Você precisa começar a analisar isso, começar a dar nome às dores. E entender, isso não quer dizer que você vai culpar os seus pais, que você vai culpar o seu marido, que você vai culpar a sua tia, que era alguém que você acreditava no que ela falava. Então você vai olhar para essas dores com muita empatia e amor e vai falar, eu não sou isso que disseram que eu era. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou uma mulher capaz de criar a minha realidade. Você precisa reforçar coisas boas. Precisa substituir, trocar essas mentiras por uma boa verdade sólida. E como nós fazemos isso? Fazendo os grandes eu sou. Lá na mentoria eu falo para as meninas, eu chamo de o grande eu sou, porque nós somos grandes sim. E eu falo para elas, semanalmente vocês precisam falar para si mesmas. Inclusive eu falo para elas anotarem num papelzinho e colar no carro, colar no espelho, pelo menos 10. Eu sou que fortaleça a identidade delas. Que pode ser, eu sou filha amada de Deus, eu sou feliz,
eu sou verdadeira, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou fiel, eu sou uma mulher de autoridade, de bom posicionamento, eu sou comprometida. Vocês precisam reforçar o bom comportamento de vocês para serem essas mulheres de verdade. Então aqui, terceiro ponto, declare intencionalmente. Não basta você pensar, você precisa declarar, você precisa repetir essa nova verdade sobre você até que a sua mente acredite e se torne verdade. Para que aquelas mentiras do passado não destruam a sua vida, não destruam o seu lar, não destruam o seu profissional. Lembre que você é uma mulher como uma mulher de provérbios, uma mulher sábia, uma mulher generosa, uma mulher trabalhadora. Seja essa mulher para que os seus filhos, vem cá, meu amor, para que os seus anjinhos olhem para vocês como um verdadeiro exemplo, para que eles olhem para vocês e pensem, hoje não pode, tá bom? Mamãe tá falando, tá bom? Depois eu te mostro, combinado? Obrigada, meu amor. Então, para que os seus filhos possam olhar para vocês e pensarem, nossa, quando eu crescer, no caso dos meus meninos, eu quero uma esposa como a minha mãe, eu quero um marido como o meu pai, eu quero viver isso na minha vida. Vocês entendem? Inclusive, isso foi algo que me trouxe muita força para ser quem eu sou hoje, para estar aqui posicionado como sua mentora. Eu passei a pensar assim, eu preciso ser exemplo para os meus filhos, eu preciso que eles vivam algo extraordinário na vida deles. E se eu posso fazer isso e mostrar que as outras mulheres também podem, por que não fazer isso? E eu sou muito feliz por fazer isso. Eu aprendo cada vez que eu apareço aqui para conversar com vocês. Eu sou ainda mais fortalecida para estar aqui. E o quinto ponto, tenham ação prática com base nisso. Tomar decisões alinhadas nessa nova verdade é essencial para vocês viverem essa nova identidade. E aí um exemplo, se antes você se calava por achar que não tinha valor, agora você se posiciona com firmeza, mas com amor. Lembre que nós devemos ser mulheres femininas, mulheres amorosas, que têm leveza na fala, que têm amor na fala. Olha, ai que gostoso. E no sexto ponto, sejam constantes. Só a constância vai transformar a vida de vocês. Eu comecei aqui no dia de hoje dizendo pra vocês. Meu Deus, mãe, ainda tem cabelo branco no seu cabelo. Vocês ouviram isso? Tá dizendo que eu tenho cabelo branco, gente. Que absurdo. Fazer o quê, né? Então, a base da constância é tudo. Parece que vai ficar com cabelo colorido, né? Ai, meu Deus. Você espera a mamãe terminar? Depois a gente conversa? Obrigada, meu amor. Então, a constância vão trazer pra vocês, de verdade, essa transformação. Você vai trazer essa transformação. Por quê? Eu comecei dizendo pra vocês que hoje eu e meu marido estávamos estudando para preparar a célula aqui em casa. Eu escrevi isso no meu mural dos sonhos há 1 ano e meio atrás. Então, gente, romper com esse padrão antigo e viver essa transformação na sua vida não é daqui 1 semana, não é daqui 1 mês, não é daqui 3 meses. Leva tempo. Você precisa ter constância na sua vida. Você precisa ter fé. Você precisa orar com fé. Você precisa entregar isso ao Senhor de verdade. E não desistir. Não é na primeira oração que tudo vai mudar, não é na segunda, não é na terceira. Então você precisa acreditar, ter fé, exercer confiança no Senhor e ser obediente aos seus mandamentos. Vocês conseguem entender isso? Olhem que grandioso que é isso. E você pode viver tudo isso. Você é capaz de viver. Você é filha amada do Senhor. Mãe, depois que você terminar, você pode ir lá no parquinho comigo, porque eu quero ir lá no parquinho brincar de patinete. Claro, a mamãe vai com você. Combinado? Te amo, tá? Então, meninas, voltando para nossa aula, vamos lá, né? E depois eu vou mandar para vocês no grupo algumas frases para vocês se lembrarem. Vocês precisam reconhecer o que é mentira e começar a falar verdades novas a respeito de vocês. Precisam substituir pela verdade. Então, declarar em voz alta isso. Todos os dias fale, eu sou capaz, eu sou bem posicionada, eu sou verdadeira, eu sou leal, eu sou inteligente. Fale coisas boas ao seu respeito. Você é bonita, ó, você é linda. Você é bonita. Haja de acordo. Eu te amo, meu amor. Haja de acordo com essa nova verdade. E repita até que isso se torne natural. Repita, 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 repete, repete, repete. Viva isso de forma intencional, de verdade. Combinado? E aqui, depois, meu amor. Agora não, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês depois ali no grupo para que vocês possam se lembrar e possam reafirmar essas coisas da nossa aula.
Nossa senhora. Tá bom, já. Obrigada. Tem até no queixo. Não tem cheiro. Cheiroso, né? Então, olha que importante. Hoje, Morango. eu falo pra vocês, o que eu vivo aqui é algo muito grandioso, algo muito transformador. E desde que nós começamos a realinhar e a nossa família melhorou, lá no ambiente do nosso trabalho tudo melhorou também. Nós passamos a viver coisas extraordinárias, que com o tempo eu vou trazendo pra vocês aqui um pouco das bênçãos que vem acontecendo. Mas eu não tô falando sobre mim. Eu mostro um pouco da minha vida para que você possa ver a transformação e olhe como um real exemplo para vocês de que isso é possível, de que você é capaz de viver coisas novas na sua vida. Porque assim como eu comecei dizendo para vocês hoje, por muito tempo eu achei que não era possível viver uma vida transformada. Por muito tempo eu achei que não era possível ter um amor de verdade. Eu achei que não era possível viver isso. Só um minutinho, meu amor. Então nós precisamos confiar e acreditar no Senhor. Amorzinho, espera um minutinho. A mamãe está terminando, tá bom? Então, meninas, que vocês possam reconhecer o quanto Deus é maravilhoso, se reconectar com a sua verdadeira identidade e fazer desafios sempre que vocês puderem, ter renúncias na sua vida daquilo que vai te trazer algo novo para sua vida. Porque se vocês não tiverem vivendo essas renúncias, esses desafios, você vai estar vivendo no automático. E no automático nada acontece. Não fazendo algo novo na sua vida, nada acontece. Até agora você já sabe os resultados de tudo que você vem plantando. Então você precisa começar a plantar diferente, precisa escolher as sementes certas, precisa estar nos lugares certos, precisa escolher com intencionalidade cada semente para cada área da sua vida, para que você possa viver a sua real identidade. Amigas, então eu agradeço a presença de vocês, eu fico feliz de vocês estarem aqui comigo e vou mandar lá no grupo para vocês também um pouco mais, ali um resumo dessa aula, que ela é maravilhosa e ela é transformadora. E digo para vocês, para você que quer continuar nessa jornada, para você que quer continuar toda semana, estar recebendo conteúdos de real valor, eu te convido a fazer parte do Clube das Semeadoras, para que você esteja comigo toda semana com acompanhamento verdadeiro, para que vocês estejam ali semanalmente ao vivo comigo. E para quem mora aqui em Curitiba, uma vez no mês nós teremos encontrinhos ali femininos num ambiente maravilhoso que eu tô preparando para vocês e que vai ser incrível. Então assim, queiram estar em bons ambientes com as pessoas certas para que vocês possam alinhar sua mente, corpo e espírito. Combinado? Vocês são filhas amadas de Deus. Eu acredito no seu potencial, o Senhor acredita no seu potencial e Ele tem algo grandioso para a sua vida. Você pode viver uma felicidade plena, você pode amar e ser amada, respeitar e ser respeitada, assim como o Senhor disse que nós teríamos uma vida abundante e uma vida próspera. Isso é possível, isso é real, isso é verdadeiro, isso vem de Deus. E que você possa acreditar nessas palavras, porque o Senhor, o teu Deus, Ele te diz isso. O Senhor, o teu Deus, Ele te fala que você é uma mulher grandiosa. Então, viva isso. Queira estar nos ambientes certos. Queira estar no seu tempo com Deus. Lembra que eu falo? No secreto com o Senhor. Então, dobre seus joelhos, amigas. Orem para o Senhor, peça direcionamento dos céus, peça sabedoria e discernimento, queira viver algo novo na sua vida, dediquem tempo a isso. Porque a partir do momento em que vocês começarem a dedicar esse tempo com intencionalidade, vocês não têm noção de como é se sentir amada como você nunca foi. Porque o amor do nosso Pai Celestial, ele é inexplicável. Eu amo cada uma de vocês e eu desejo que vocês tenham um sábado maravilhoso. E amanhã vamos estar aqui juntas, só que amanhã, por ser domingo, e amanhã eu vou na igreja, eu tenho vários outros compromissos, eu estarei aqui às 7 da manhã. Quero ver quem serão as corajosas de estar aqui comigo às 7 da manhã. Amigas, eu amo muito cada uma de vocês e desejo que o Senhor entre no seu coração e que você seja uma sementinha nova florescendo, para que você possa plantar outras sementes em outras mulheres e em outras famílias, e que as suas gerações sejam abençoadas através da luz que vocês são. Um grande beijo, obrigada por estarem aqui. Ai, que maravilhosa. A Gleice trabalhou comigo há tanto tempo, a dona Cléia, trabalhamos juntas ali muito tempo atrás. Eu fico feliz de hoje poder ser luz. Como eu falo, essas que me conhecem, sabem, tudo que eu estou vivendo hoje é loucura, hein? E eu fico muito feliz porque o Senhor é capaz de tudo.
Eu nunca imaginei estar aqui, trazendo esses conhecimentos, falando das minhas experiências, mas principalmente trazendo uma boa palavra para vocês que vem dos céus. Um beijo e até a próxima. Amanhã, 7 da manhã. Acordem que depois vocês voltem a dormir, tá tudo certo.